A santificação, a restauração não vem quando eu justifico o meu pecado diante da minha esposa. Ah, mas ela provocou primeiro, foi por isso que eu dei essa resposta áspera. O meu pecado, a minha restauração não vem quando eu justifico, a minha igreja está fraca, né? A minha igreja não deu atenção para a minha vida, é por isso que eu estou me afastando das coisas de Deus. Quantas vezes nós tentamos justificar os nossos pecados, e Deus está falando, eu não posso restaurar a sua vida, mas pastor, olha, o senhor não entende como aquela pessoa é terrível, a língua daquela pessoa é maldosa demais. Deixa ela com Deus, é a sua vida que Deus quer restaurar, porque a restauração começa no meu coração para se estender a toda a igreja, e é aí que faz a santificação da igreja, o avivamento da igreja, quando você nós estamos dispostos, né, a dizer, Senhor, nós queremos, nós estamos prontos, mas a primeira coisa nós precisamos tirar. Hebreus capítulo 8, versículo 12, o autor, essa carta fala dos vossos pecados, das vossas iniquidades, não me lembrarei mais, e das vossas prevaricações não me lembrarei mais. Quantas vezes são as nossas iniquidades, as nossas prevaricações, que nós precisamos tirar, né? Por isso que Hebreus 12:1 fala, tire todo o empecilho que atrapalhe para chegar ao autor e consumador da nossa fé. Às vezes nós temos empecilhos que estejam atrapalhando a minha vida, atrapalhando a sua vida, nós precisamos tirar. E por isso que o Senhor falou, antes de eu restaurar essa nação, eu vou tirar essa nação da Babilônia. Eu não posso fazer uma restauração enquanto essa nação estiver numa nação pagã. Então eu vou tirar, levar de volta para a minha terra, a terra que eu dei a eles, para começar o processo de restauração. É o processo da cura, é o processo da santificação, é o processo quando Deus realmente fala a minha vida, Silas, eu quero fazer algo na sua vida. A primeira vez que aparece a palavra Jeová, Jirá, em Gênesis 22:14, é quando Moisés começa a entender aquela situação que Moisés olha para o povo e fala, eu preciso cura, é necessário cura, é necessário realmente uma obra. Ele vai dizer Jeová Jirá, porque muitas vezes o Senhor precisa curar a minha vida, o Senhor precisa curar a sua vida, mas para o Senhor restaurar a minha vida, restaurar a sua vida, você precisa estar disposto, pronto a sair, pronto a tirar o pecado, pronto a ver o que está servindo de empecilho na sua vida. Segunda coisa, então, versículo 25, então aspergirei, por isso que eu mandei o Álvaro ler, né? Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aí Deus tira, é isso que está errado, eu tiro, agora eu vou jogar a água pura. E o processo de água pura nós vamos encontrar em Levíticos 3, Levíticos 8 e versículo 9, o processo da questão da água, da importância da água. Em Hebreus capítulo 10, versículos 22, o Senhor vai falar sobre a água que deveria ser espargida nas nossas vidas, purificando as mãos com a água limpa. É a ideia de santidade, a água vem trazer a ideia de limpar, de lavar. Primeiro ele tira, depois ele purifica, depois ele vai começar a tirar aquelas coisinhas, dar brilho na minha vida e na sua vida. É o processo de consagração, é o processo de realmente reconhecer e colocarmos que este pecado que eu tenho, que você tenha, é o empecilho da unção, da graça de Deus. Interessante que às vezes, né, nós temos pessoas comprometidas com cultos. Eu tenho falado isso aos jovens, que eu não quero que o sábado se torne um sabadão dos jovens, né? Nós chegamos no sábado e glorificamos e cantamos, levantamos as nossas mãos, oh, louvado seja Deus, mas em casa eu briguei com meu pai, em casa eu briguei com a minha mãe, eu desobedeci aos meus pais, fico conversando na hora do culto, quer dizer, uma série de coisas. Eu tenho falado, reverência a Deus é tudo isto, e reverência a Deus é um compromisso, porque eu começo a purificar a minha vida nas pequenas e nas grandes coisas. E eu começo a tratar com muita seriedade essa questão do pecado, eu começo a tratar com muita seriedade a questão do coração transformado. Então eu não venho atrás de efeitos especiais, eu não corro atrás de pastores que estejam fazendo isso ou aquilo lá, porque o Espírito Santo é o mesmo, e Deus começa a trazer o teu poder e a sua unção sobre as nossas vidas. E nós começamos a entender algo muito sério. A água pura é o processo de dia a dia, a cada dia, eu colocar a minha vida diante do teu altar. Nós estudamos hoje Levíticos 3 e Levíticos capítulo 4,
né, com a sala Panorama Bíblico. E nós vemos ali uma questão muito interessante, onde Deus pede para que realmente na oferta de paz, né, seja uma oferta voluntária, mas que a pessoa apresente diante do sacerdote, e tem a oferta de pecado do sacerdote no capítulo 4 de Levíticos. E essa oferta tinha que ser um pouquinho mais complicada, porque tinha um ritual a mais, que o sacerdote tinha que molhar o dedo polegar da mão direita e espargir 7 vezes na tenda da revelação, naquela antessala antes do Santo dos Santos. E por que tudo isto? Porque Deus precisava mostrar, tanto através da oferta de paz, tanto quanto a oferta ao sacerdote, que a questão do pecado, que a questão da purificação no dia a dia é algo sério, é algo que deve ser um compromisso meu e seu com Deus. Por isso vem a restauração, quando Ele começa a tirar todas as vossas imundícias, todos os vossos ídolos, e esses ídolos começam a ser tirados da minha vida. Às vezes são ídolos que nós percebemos ou não percebemos, mas são coisas que estejam atrapalhando a nossa relação com Deus, e Deus começa a fazer a sua obra, e Deus começa a fazer a sua transformação, porque o compromisso de Deus é com a santidade. E Ele continua, versículo 26, também vos darei um coração novo, e por isso dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e o coração de carne. Um coração novo, é um coração disponível, é uma nova disponibilidade, é uma nova visão de culto, é uma nova visão de Deus, de graça, de unção. É interessante que no capítulo 1 de Levítico nós temos a oferta a holocaustos, e essa oferta Deus falou, tem que ser com animal e derramar sangue, porque era a questão da confissão do pecado. Mas em Levítico 2 era a oferta do cereal, e esta oferta do cereal não importava a forma com que ele fosse apresentado, a panela que ele fosse cozido, tinha que ter alguns elementos básicos: primeiro a farinha, segundo o azeite, terceiro o incenso. E essas 3 coisas vêm mostrar na minha vida esse novo coração, uma nova disponibilidade, uma nova abertura ao Senhor, porque a farinha é o resultado da minha vida. Eu vou e planto a farinha e colho a farinha, depois eu preparo a farinha. Quer dizer, o meu culto é algo que eu preparei ao Senhor. Eu não venho apenas assistir ao culto, mas eu estou aqui para participar do culto, para glorificar ao Senhor. Eu não venho ver o coral cantar, eu não venho ver o pregador pregar, mas eu venho participar do culto. Há uma grande diferença. E o que me faz participar? O azeite, é o Espírito Santo, é a unção do Senhor na minha vida, na sua vida. E por que essa unção vem? Porque você já passou por Levítico 1, você já confessou o seu pecado, você já foi tirado da Babilônia, você já teve a água jogada, espargida sobre a sua vida, você já tratou com seriedade essa questão. Aí Deus pode agir, e aí você coloca o incenso, que é aquilo que sobe em adoração ao Senhor, é o seu culto, é o seu cântico, é a sua oração, é esse ficar em pé, sentar, é você participar do culto, porque é um novo coração. É aquilo que Isaías precisou entender, Isaías capítulo 6, versículo 8, só depois de passar pelos 7 versículos, ele pôde chegar no versículo 8 e dizer, eis-me aqui, Senhor, sem passar pelos versículos 5, reconhecendo o pecado na vida dele, sem passar pelo versículo 6, a purificação, o anjo com a tenaz, ele não poderia ter chegado ao versículo 8, e é por isso que muitas vezes a obra de Deus tem parado, porque nós começamos a fazer na brincadeira, sem reconhecer que é a unção de Deus, que é o poder de Deus. Então talvez nós aceitemos até cargos, e cargo, por mais, a sua visão, por mais fácil que seja, ser professora de criança, isso é fácil, eu aceito. Mas você já pensou que você está implantando ali a palavra de Deus a crianças pequenas? Muitos versículos que eu sei, eu aprendi na minha infância. Por quê? Porque é uma responsabilidade. Porque é uma responsabilidade pregar a crianças, pregar a adultos. Por quê? Porque nós estamos formando vidas, a igreja forma vidas com caráter de Cristo, 2 Coríntios 3,18. Dia após dia o Espírito Santo vai moldando a imagem de Cristo em nós. E quando nós começamos a entender isso, eu tenho um novo coração, uma nova disponibilidade. O apóstolo Paulo, quando entendeu isso, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele fala, quando estou fraco, eu sou forte. 12:10, quando estou fraco eu sou forte. É uma nova disposição.
O que eu estava pensando é 2,14. E graças a Deus que em Cristo Jesus me faz triunfar em todas as coisas. Uma nova visão, uma nova disponibilidade. Por quê? Porque o Espírito Santo transforma. E Deus quer dar um coração novo, um coração disponível. E um espírito novo, é um espírito de adoração. É isso que Davi teve. Já citei aqui o Salmo 108, versículo 2, despertai saltério. Eu gosto muito do Salmo 73, eu gosto muito do contexto. E eu sei que um dia talvez o pastor Marcelo vai fazer uma palestra aos jovens sobre o Salmo 73, a vida de Asaf. Alguém que estava ali ministrando, era como o pastor Marcelo naquela época, né? Só não tinha feito a ópera de José ainda, né? Que Asaf não teve esta ideia. E Asaf estava ali ministrando o culto a Deus. E Asaf conduziu o louvor ao Senhor. Mas veja o Salmo 73, quando Asaf começa a olhar o ímpio, e Asaf começa a desviar o seu olhar de Deus e a olhar as outras coisas. Um espírito novo é um espírito de adoração, é um espírito conhecedor da palavra de Deus. É quando os nossos olhos estão voltados, fixados em Cristo Jesus, apesar das falhas dos homens, apesar das decepções dos homens. Em Lucas capítulo 24, a história de Emaús, né, os 2 discípulos que foram pela estrada de Emaús decepcionados. Por quê? Porque eles olharam para a sua vontade. Eles olharam e falaram assim: não, Cristo, o Messias, tinha que libertar Israel de Roma. Mas eles não olharam para a vontade de Deus, para a vontade de Jesus, durante todos aqueles 3 anos pregando a mesma coisa. Olha, eu vim para que tenham vida, João 10,10, e vida em abundância. Olha, o meu reino não é daqui, o meu reino não é deste mundo. E todo o ministério de Jesus foi falando sobre isso, sobre a necessidade que ele tinha de morrer, sobre o propósito e a revelação de Deus. Mas aqueles discípulos não olharam para Deus, olharam para si mesmo. Um espírito novo é quando a minha vida, quando a sua vida deixa de olhar para as coisinhas que às vezes possa estar acontecendo na sua igreja. Porque aqui, meus amados irmãos, a começar pela minha vida, não somos perfeitos. Não somos perfeitos, temos falhas. Eu tenho falhas. Mas quando nós começamos a olhar a graça terapêutica de Cristo Jesus, quando começamos a reivindicar a graça do Senhor Jesus Cristo, um espírito novo, e é isso que Deus falou: olha, eu vou mudar o espírito deste povo, eu vou dar uma nova visão a este povo, uma nova disponibilidade a este povo, eu vou restaurar. Eu não apenas vou dar um coração de carne, um coração disponível, mas eu vou restaurar. E aí vem depois um coração de pedra eu vou tirar, e no coração de pedra eu vou colocar um coração de carne. Eu acho que Paulo teve que ser tirado o coração de pedra, né? Paulo tinha um coração de pedra. Lá em Filipenses, capítulo 3, quando Paulo começa a descrever, né, a partir dos versículos 5, quem ele era, Paulo tinha um coração de pedra. Coração duro, um coração tradicional, um coração fechado. Mas Deus precisava tirar aquele coração duro, de pedra, fechado para as coisas de Deus, fechado para a revelação de Deus. Quantas vezes nós temos um coração de pedra? Em Mateus 22, versículo 29, nós temos aquele quadro que eu já citei aqui algumas vezes, né? Errais porque não conheceis nem a Escritura e nem o poder de Deus. Falta o equilíbrio. Quantas vezes o nosso coração de pedra se fecha na tradição? Mas pastor, eu não creio nisto. E nós começamos como detetives espirituais. E nós precisamos de um coração de carne. Um coração de carne é um coração que sente e que é sensível. Não um coração liberal, espiritualmente falando. Não um coração aberto para qualquer pessoa que fala o nome de Deus, eu aceito. É um coração que tem afeição, é um coração que julga, é um coração que pondera se vem de Deus, porque a própria palavra de Deus nos ensina a julgar os espíritos e a julgar os pastores. Malaquias capítulo 2, né, a partir dos versículos 2 em diante, ai de vós sacerdotes, o versículo fala: se não der honra e não propuseres dar honra ao meu nome. Então é muito fácil talvez alguém aqui aparecer em nome de Deus e prometer muitas coisas, mas um coração de carne sente. Sabe aquela situação quando você fala assim: pastor, engraçado, não bateu com o meu espírito, alguma coisa que não senti paz. É mais ou menos isto.
Porque Deus nos quer tirar esse coração duro, às vezes fechado para o perdão, às vezes fechado para a reconciliação, às vezes fechado, para a paz com os irmãos. A grande lição que eu tirei da obra de José foi podendo ver, porque quando você lê é uma coisa, mas quando você assiste, você vê, parece que aumenta mais a tua visão, casa com alguns quadros da tua fantasia, como você imaginou que era a situação de José. Mas a grande lição foi quando José soube perdoar. Porque eu fiquei pensando, será que eu perdoaria? Depois de tudo aquilo, será que realmente seria capaz de dizer, olha, vem cá, eu sei que vocês me venderam, eu sofri muito por causa disto, mas eu perdoo. José, sem sombra de dúvida, foi a personificação da graça, do amor e da restauração de Deus. Eu falei hoje na minha sala, que tem um versículo que eu tirei da minha Bíblia. Se teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai até ele e peça perdão. Mas não adiantava que eu comprava uma outra Bíblia e estava lá o versículo. Então eu tinha que ficar arrancando sempre, então é melhor cumprir. Porque aquele versículo parece que não podia estar lá, pastor, olha, esse versículo não. E é por isso que às vezes nós fazemos isso, aí vem alguma coisa de quebrantamento, não, isso não é para mim, isso é para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos. Nós somos verdadeiros profetas, olha o que Deus me mandou, mas quando vem de paz, de prosperidade, não, isso é para mim, amém, louvado seja Senhor, em teu nome eu tomo posse, mas por que não toma posse de todos os versículos? Por que não toma posse do quebrantamento? Por que não toma posse do perdão? E por que não toma posse da restauração? Por último, para nós encerrarmos, ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças. Depois de tudo isso, e o espírito aqui, não sei, é na sua, mas na minha está com letra maiúscula. Depois que eu tirar o pecado da minha vida, depois que eu purificar a minha vida, depois que realmente Deus tirar esse coração de pedra, esse coração legalista, e colocar um coração novo, e um espírito novo, uma nova disponibilidade, Deus dá unção.